Capítulo 16. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar. Shakespeare. Londres, 2 de julho de 1805. Ah, a alegria! Shakespeare disse que ela prolonga a vida e que evita 1000 males. Eu concordo. Mas o contrário, a tristeza parece que nos puxa para o fim de tudo. Sinto que eu poderia sobreviver às mais profundas dores, mas não conseguiria suportar ao desalento de me casar sem amor. Além de tudo, hoje sei o que é ser amada, e isso não é algo que se possa esquecer. Meu coração agora conhece o pulsar prazeroso de estar apaixonada. Pela manhã estive no céu do prazer e da alegria genuína. Estive com James no gazebo que pertenceu à sua mãe, um dos lugares mais lindos desta casa. Mas enquanto estávamos envolvidos pelo encantamento que sentimos um pelo outro, tivemos a infelicidade de ver a carruagem do Sr. Burman entrar pelos portões da propriedade e vê-lo surgir no jardim com a postura erguida e autoritária, o olhar severo nos empregados e um ar de quem estava aborrecido. Minha felicidade ruiu como um castelo de areia, quando as ondas o alcançam. No mesmo instante morreu o sorriso dos meus lábios, um sorriso que eu vinha sustentando desde cedo, quando James me convidou para novamente posar para ele e prometeu mostrar como estava ficando o meu retrato. Disse que talvez ficasse pronto naquela manhã e me encheu de expectativas. Permanecemos algumas horas na sala que James usa para pintar, apreciando a companhia um do outro, desfrutando até mesmo do silêncio de quando James estava por demais absorto e permanecia muitos minutos apenas pincelando a tela e olhando para mim. Cada olhar vinha acompanhado de um significado, um sorriso, confissões silenciosas. Confesso que estou com medo, senhorita, disse-me repentinamente. Medo? Do que tem medo? Perguntei piscando algumas vezes, sorrindo. Nunca conseguirei pintar algo tão belo quanto a senhorita. Tenho receio de que ache minha pintura horrível e que pense que não dou o devido merecimento a tamanha perfeição. Confessou com a voz macia, os olhos brilhantes. Oh, James, que exagero! E meu rosto se aqueceu com o enrubescimento que certamente me acometeu. Dizer que a senhora é linda nunca será um exagero. Aliás, quem exagerou foi você mesma, Lola, que é bela além da conta, tanto que mal sei dizer ou me expressar por meio de uma pintura. É muito gentil dizer isso, suspirei deliciosamente, mas diga-me, terminou o meu retrato? Eu gostaria muito de vê-lo. Sim, mas apenas se prometer não ser tão exigente ou não ter tanta expectativa quanto ao meu talento. James, eu já vi seus quadros e sei que você é muito talentoso. Deixe-me ver, estou curiosa. James então soltou o pincel e caminhou em minha direção, deu-me a mão e eu me pus de pé diante dele, olhando dentro dos seus olhos, enquanto ele fazia o mesmo. Olhava-me com tanta intensidade que meu coração desenfreou. Bateu vigorosamente em meu peito. Eu nunca conseguiria pintar o tom de azul dos seus olhos, mais belos que o oceano, ou seus lindos lábios, mais rosados e saborosos que uma fruta. O contorno das suas sobrancelhas e os seus cílios, ou a maciez da sua face, falou acariciando meu rosto. Há algo que preciso confessar.
Meus sentimentos vão muito além de estar apaixonado. Eu a amo. Sim, eu a amo com ardor e êxtase, Lola. E assim que James terminou sua confissão, puxou-me para um beijo intenso e deleitável, que deixou minhas pernas instáveis e minha respiração ofegante. Eu também, James. Eu também o amo. Falei entre seus lábios, suspirando e sorrindo. Meu doce, isso é mesmo verdade? Perguntou com os olhos fixos em mim, maravilhado. Claro que é, James. Acaso eu diria algo assim apenas por gracejo? Então, em resposta, ele apenas me beijou repetidas vezes. Este momento poderia durar uma eternidade, pois eu jamais cansaria de ouvir o que acabou de dizer e jamais cansaria de beijá-la. O meu amor, Lola, será fonte inesgotável de alegria em sua vida, prometo. Venha comigo. Convidou-me segurando minha mão. Aonde vamos? Ao gazebo. Oh, espere. Falou voltando alguns passos e pegando um livro de cima de uma mesinha de mogno. Quer que eu leia para a senhorita? Vai ler Shakespeare para mim? Sim, mas e o meu retrato? Quando poderei vê-lo? Em breve. Prometeu James e estendeu sua mão para que eu a segurasse. Já no gazebo, acomodamo-nos sobre o tapete e as almofadas no chão de madeira clara. James havia aberto um pouco a janela e metade da cortina para que uma suave brisa entrasse por ela e arejasse o ambiente que permanecia muito tempo fechado. De almas sinceras a união sincera. Nada há que impeça. Amor não é amor. Se quando encontra obstáculos se altera ou se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura. É astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, e que é falso alguém provou, eu não sou poeta e ninguém nunca amou. Esse poema é absurdamente belo. Exprimi-me extasiada após ouvir James declarar Shakespeare para mim. Tão belo que mal posso explicar o que tudo significa. De almas sinceras, a união sincera. Fala de duas almas semelhantes que se encontraram e se uniram assim como nós. O verso seguinte diz que não há nada que possa impedir um amor de acontecer e que ele, se ele é verdadeiro, mesmo diante dos obstáculos, permanece inalterável. O amor é um marco eterno, pois é para sempre e não pode ser esquecido. É astro que norteia a vela errante. Pois o amor é uma referência e salva a todos que estão perdidos. Assim como as embarcações podem se guiar pelas estrelas, nós nos guiamos pelo amor. Nos mostra ainda que o amor não teme o tempo, mesmo que ele seja ágil. O amor é firme na eternidade. E conclui dizendo que quem diz que suas afirmações não são verdades nunca amou. Ah, James, suspirei. Como pôde ter feito com que o poema se tornasse ainda mais perfeito? Não pressuponho que eu tenha feito isso. Só sei que esse poema corresponde ao que sinto pela senhorita e ao que eu sinto também. Sorri e recebi um suave beijo como resposta. Ficamos calados por algum tempo, enquanto James voltava a folhear o livro em suas mãos.
Ah, eu gosto muito deste lugar, confessei, olhando para as flores e depois para o piano. Mas confesso que adoro particularmente aquele piano. É mesmo? Perguntou James, fechando o livro e me avaliando. E há algo neste lugar que a senhorita adore mais do que aquele piano? Sondou com um olhar que me deixou inquieta. Deixe-me pensar. Passeei os olhos pelo local com um sorriso fácil nos lábios. Ah, James, você não é algo, mas alguém. Será que isso conta? É o que mais conta, senhorita. James falou segurando minha mão e depositando um beijo suave sobre ela. Mas, como este espaço é bastante pequeno, penso que não estou em muita vantagem. Não há muitas coisas aqui para competir comigo. Um piano já é coisa suficiente. Ele é tão lindo. Deve se sentir feliz por eu adorá-lo mais do que a ele. Falei com energia e quase rindo. Então você me adora, Lola Gibbons? Inquiriu com a voz deliciosamente apaixonada. Adoro, James. Respondi no mesmo tom. Mas e o senhor o que mais adora neste lugar? Eu adoro tudo neste lugar, especialmente porque a senhorita está aqui agora. Não importa, Lola, se eu estou em um gazebo, em um jardim ou em um baile. Eu sempre vou amar o lugar onde a senhorita estiver. Aqui dentro ou lá fora, onde o mundo é imenso. Não existe nada que me seja mais adorado, mais querido do que seu amor. E nada é mais importante do que amá-la. Diz-me que todas as coisas belas que há no mundo, ainda assim, amas mais a mim e preferes minha companhia a todas as outras coisas? Perguntei emocionada. Que tantas outras coisas tão belas existem no mundo para que duvides disso? Se mesmo o mar ou o céu azul não conseguem imitar o brilho dos seus olhos, e mesmo um prado verdejante salpicado de flores não consegue ter sua graça, para mim, Lola, todas as outras coisas e belezas só têm significado se estiveres comigo. E como eu nada mais sabia fazer a não ser sorrir, corar e suspirar, James se aproximou de mim e beijou-me novamente. Foi quando, ainda com o peito arfante e os lábios de James entre os meus, escutei um trotar de cavalos ao longe. Afastei-me delicadamente de James e espiei por sobre seus ombros na direção da janela, com a cortina entreaberta. É uma caleça, James, deve ser seu pai. Sim, reconheço aquela caleça, ele chegou. Falei aterrorizada, como se estivesse vendo a encarnação do mal em minha frente. Pus-me de pé, mas minhas pernas vacilaram e meu corpo inteiro tremeu de pavor. Oh, Lola, está tudo bem, estou aqui. James também se levantou e me acomodou junto dele. Prometo que em breve não sentirá mais esse medo. Eu sabia que este dia chegaria, mas não compreendi o quanto estava despreparada para lidar com isso. Não lidarás sozinha, prometo, meu amor. James, e se seu pai nos ver aqui juntos e sozinhos? Como sairemos daqui sem sermos vistos? Falei espiando o jardim e vendo a cabeça parar junto às escadarias. Por que não podemos ser vistos juntos? O meu desejo é ir agora mesmo até meu pai e dizer que pertencemos um ao outro e dizer que... Não, não, James. Supliquei. Tenhamos calma, por favor. Tudo bem, anuiu comigo. Então eu sairei antes. Meu pai pensará que você está dentro da mansão. Assim que nos ver entrar, você deve aguardar alguns minutos e depois estará segura. Concordei com o plano de James e fiquei dentro do gazebo enquanto ele se dirigia ao jardim. Aproximei-me da janelinha quadriculada e espiei através da fina cortina branca. O Sr. Burman não o viu sair, só notou sua presença quando James já estava muito próximo, caminhando com passos firmes em sua direção.
Penso que James estava próximo de saudá-lo quando a voz do Sr. Burman ressoou. Compreende que não deveria estar aqui, não é? Acaso tem alguma dificuldade em cumprir ordens? Indagou o Sr. Burman com o senho vincado. A voz autoritária chegou aos meus ouvidos. Penso que sim, meu pai. Tenho dificuldades em cumprir qualquer coisa que me seja imposta e que vá contra a minha vontade, especialmente quando é uma ordem tão incoerente como foi a que o Senhor me determinou. Partir de Londres, que é o lugar onde vivo, apenas porque teríamos hóspedes, por quê? O tom de James também endureceu, embora ainda fosse muito controlado. Não importa as razões. Uma determinação minha não deve ser descumprida. Você tem feito isso durante muito tempo. Penso que é hora de começar a respeitar e acatar minhas decisões, retorquiu o Sr. Burman carrancudo. Nesse mesmo instante, vi o Sr. Julius retirando algumas bagagens da caleça. James o olhou e o saudou como a um amigo, mas de forma rápida, pois estava em meio a uma discussão com o pai. Acaso não somos todos adultos e temos o poder de decisão e escolhas? James perguntou, virando-se novamente para o Sr. Burman. Você pode decidir e escolher qualquer coisa desde que ela não me contrarie. O senhor não mudará nunca, disse James balançando a cabeça em negação. E caminhou até o lugar onde estavam as bagagens, ajudando o Sr. Julius a retirá-las da caleça. Nunca, pois estou muito bem como estou, asseverou o Sr. Burman, ainda mais austero, olhando com indignação para a atitude do filho em cumprimentar tão calorosamente um criado e, além disso, auxiliá-lo. Ah, então está bem? Pois nem tão bem de saúde, pelo que soubemos aqui. Ainda se recusa a cuidar da saúde e ouvir os médicos? Eles não sabem de nada. Estou me sentindo muito bem. Tive apenas algumas dores, talvez uma indigestão, nada grave. Não vai se livrar de mim ainda. Eu não quero me livrar do Senhor. Não sei por que pensa isso, disse James, retirando da caleça uma grande maleta. Nós agimos e pensamos diferente, mas não desejo que morra, embora o Senhor faça tudo para antecipar esse dia. Ah, James, não seja tolo. Viverei muitos anos. Você terá tempo suficiente para aprender ao menos um pouco da vida comigo. Então aprenda, James. Comece olhando para si mesmo e deixando de agir como um criado. E principalmente permitindo que cuidem disso aqueles que são pagos para desempenharem tal função, disse o Sr. Burman, desviando-se do filho e entrando na mansão. Assim que o Sr. Burman desapareceu, James olhou na direção do Sr. Julius e lhe deu um afetuoso abraço. Conversaram brevemente, mas não os ouvi, já que falavam baixo. Depois, James olhou na direção do gazebo e, como combinamos, entrou na mansão. Aguardei alguns minutos antes de fazer o mesmo, pois se eu entrasse e encontrasse com o Sr. Burman, não saberia justificar onde eu estava. Talvez pudesse dizer que estava dando um passeio na lateral do jardim. Foi o que pensei naquele momento, caso fosse questionada. Assim que entrei, não encontrei nem James nem seu pai, apenas a Sra. Holly. Ela lançou sobre mim um olhar aflito que entendi muito bem. Não havia pena, mas ternura. Um olhar de empatia, mas também preocupado. Onde estão todos? Perguntei. Seu irmão ainda não desceu hoje. O Sr. Burman subiu para o aposento dele e James foi para a sala, onde estão as telas que estava pintando. Por que meu irmão não desceu ainda? Será que adoeceu? Perguntei aflita. Não, querida, eu mesma levei seu de jejum e ele estava muito bem. O Sr. Richard queria apenas descansar até mais tarde.
e disse que não queria incomodá-los. Incomodar a quem? Ele queria deixar a senhorita e James desfrutarem de alguns momentos a sós. Nós os vimos no jardim e depois os vimos entrar no gazebo, disse a senhora Holly. Não precisa corar assim, menina. Ela riu. Não sabia que tinham nos visto. Fomos lá para ler, para apreciar a companhia um do outro. Não nos compete saber, apenas desejamos que fiquem juntos. No instante em que Holly dizia isso, eu vi James surgir na sala carregando todo o seu material de pintura. Aonde vai, James? Perguntei ao ver sua pressa. Vou levar meu material para o gazebo, por enquanto é o local mais seguro. Deixe-me ajudá-lo, ofereceu-se a senhora Holly, vendo que havia nas mãos de James muito mais do que ele podia carregar. A senhora Holly foi para o gazebo com parte do material e James segurou uma tela com todo cuidado. Esta tela é a que pintei para você. É seu retrato, Lola. Ainda deseja vê-lo? Sim, James, desejo muito, mas não agora. Penso que preciso esconder esse retrato. Esconder? Sim, por hora, para protegê-lo. Eu, na verdade, vou pendurá-lo na parede muito em breve, senhorita. Disse-me com um olhar apaixonante e se foi atrás de Holly, deixando-me suspirando por ele. Depois disso, fui para o meu aposento, temendo encontrar o Sr. Burman pelos corredores ou escadas. Meu coração batia forte a cada passo e eu andava devagar, tentando antecipar qualquer ruído que indicasse a terrível presença do meu noivo. Respirei aliviada quando cheguei ao meu aposento, sem encontrá-lo em parte alguma. Somente vi o Sr. Burman à noite, pois ele solicitou a primeira refeição em seu aposento e por lá permaneceu a tarde inteira. Mas, antes do jantar, a senhora Holly veio até mim e pediu que eu me preparasse para jantar na companhia do seu patrão. Somente com o Sr. Burman? Perguntei com aversão a possibilidade. Não, senhorita, o Sr. James e seu irmão também estarão presentes. Disse-me ela de um jeito mais formal do que de costume. Que há, senhora Holly? Por que está tão séria e cerimoniosa comigo? Querida, eu preciso ser assim quando o Sr. Burman está nessa casa. O contrário, e ele me mandaria ir embora agora que James já é adulto. O Sr. Burman apenas me permite ficar aqui porque lhe é conveniente ter alguém para cuidar da casa e dos empregados em sua ausência. Mas sou uma criada como qualquer outra, mesmo que seja a governanta que trabalhe há mais de 20 anos nesta mansão, ou que tenha cuidado do Sr. James como um filho. A senhora é mais que isso. Foi amiga da mãe de James, deu carinho e educação a ele, o tornou o homem honrado que é. Além de tudo, a senhora deixou seu amor ser uma lembrança no passado apenas para doar seu tempo e dedicação a este lar e família, senhora Holly. Ao menos quando estivermos somente nós duas, quero que continuemos a ser amigas como antes. Peço que, por favor, não mude, não se afaste. Oh, querida, sim, eu sempre serei sua amiga, disse, ofertando-me um abraço. Agora vá se arrumar e desça em breve, sim. Sei que não é fácil, mas pense em James e em seu pedido. Confie, Lola. Assim que me vesti, fui ao aposento ocupado por Richard e bati em sua porta. Ele me atendeu com um sorriso e me deu um longo abraço. Não disse palavra alguma, mas seu abraço e seus olhos me passaram a confiança que eu precisava. Desci as escadarias que me conduziriam à sala com uma crescente angústia em meu peito. Mas com meu irmão ao meu lado me sentia mais forte e protegida. Senhorita Gibbons? O Sr. Burman disse meu nome ao me ver,
curvando levemente a cabeça em saudação. Estava sentado à mesa na cadeira central. Na mesa havia muito mais alimento do que de costume. Eram diversos tipos de carnes e acompanhamentos, além de muito vinho e outras bebidas com álcool. Senhor Burman, falei após alguma hesitação, cumprimentando da mesma maneira com um sutil curvar de cabeça. Sentei-me ao lado de Richard e de frente para James, que estava no lugar onde costumava se sentar. Sério, ele me lançou um olhar carinhoso, mas que eu não pude retribuir, pois seu pai estava logo ao seu lado e ainda me avaliava. A senhorita está gostando da cidade? Foi a primeira pergunta do Sr. Burman dirigida a mim sem me olhar nos olhos, enquanto já comia após ser servido pelos criados. Lançou-me um breve olhar ao notar a demora da minha resposta. Então respirei fundo e obriguei-me a falar. Sim, disse apenas. E da casa e de suas acomodações? Tornou ele desta vez sem tirar os olhos de mim, dando uma pausa na refeição. Sim, respondi. Recordo-me da senhorita ser uma jovem muito mais falante. Deve saber que não aprecio monólogos. Se há algo de errado, deve me dizer. A casa não está sendo bem recebida e tratada adequadamente pelos criados? Diga-me qual deles devo mandar embora. Não, todos são muito bons comigo, falei rapidamente. Não precisam ser bons, necessitam apenas servir. Expôs o Sr. Burman naturalmente, então bebeu todo o líquido vermelho da sua taça. Por que está vestida assim? Questionou-me após ingerir o vinho. James já se mostrava muito incomodado com as perguntas do pai e parecia a muito custo se conter. O que há de errado? Perguntei. Senhor, disse ele lentamente com uma expressão austera. Como? Inquiri sem entender. Esqueceu-se de se referir a mim de forma conveniente. O respeito e a aquiescência são coisas das quais não abro mão, senhorita Gibbons. E sobre seus trajes mandei uma grande soma para que comprasse vestidos novos. Falou olhando para Richard, a quem ele havia entregado a quantia. Sim, meu irmão me informou. A quantia está com Richard, que irá devolvê-la integralmente. Aprecio minhas roupas como são, senhor, falei acrescentando o modo de tratamento com um tom irônico. A forma como a senhorita está agora diante de meus olhos jamais será a forma adequada de uma dama se apresentar. Então o senhor deseja tirar de mim a liberdade de usar os vestidos que gosto? Falei tentando parecer calma. Liberdade. Ele riu. Senhorita Gibbons, esses trapos velhos deveriam ser jogados fora. A senhorita não me envergonhará apresentando-se desta forma diante dos meus convidados. Esta semana mesmo farei um jantar nesta casa e não tolerarei que esteja tão pouco atraente, deixando com que todos percebam sua inferioridade. Minha inferioridade? Questionei incrédula. Chega, meu pai. O senhor não pode falar assim com a senhorita Gibbons. Além de ser rude, está cometendo uma injustiça, pois uma pessoa não pode ser julgada como inferior apenas por causa dos seus trajes. Aliás, ninguém deveria ser tratado como inferior por coisa alguma. Sinceramente, creio que o senhor possa ser muito mais cavalheiro do que isso. Cavalheiro. O Sr. Burman conteve mais uma risada. Ouça bem, James. Não volte a me interromper quando eu estiver falando com a minha noiva. A senhorita Gibbons tem a obrigação de me agradar, de mostrar-se submissa como deve ser uma esposa. Então, se digo que ela deve apresentar com trajes mais adequados, não espero ouvir nenhuma palavra em resposta, que não seja para confirmar minha determinação. Eu ainda não sou sua esposa, Sr. Burman, e ninguém me fará usar outras roupas que não as que eu trouxe comigo. Rebati, pois achei que podia me defender sozinha antes que o Sr. Burman desconfiasse dos sentimentos de James por mim.
É uma jovem muito atrevida, Sra. Gibbons. Cuidado! Vi os olhos do Sr. Burman se tornarem irados. Agora está a ameaçando? Meu pai, eu não posso permitir nada, James. Gritou o Sr. Burman, batendo com as duas mãos fechadas sobre a mesa, estremecendo os talheres e pratos e assustando a todos. Seu rosto avermelhado ganhou um tom ainda mais forte, e seus olhos, já habitualmente endurecidos, ficaram furiosos. Vi Richard olhar tenso para mim. Ele assistia a tudo com os dentes apertando os lábios, incrédulo. Eu conhecia meu irmão o suficiente para saber que ele estava com muita raiva. Quem pensa que é para querer permitir ou proibir algo dentro da minha casa? Ouça bem, James, já mandei ficar distante de assuntos que não lhe dizem respeito. Acontece, meu pai, retrucou James, cerrando os punhos e os pressionando com força sobre a mesa. Olhou-me antes de prosseguir sua fala, e por certo viu meus olhos expandidos, quase suplicantes para que ele não dissesse nada que nos comprometesse. O que acontece, James? Sr. Burman interpelou ao notar sua hesitação. Eu jamais conseguirei me manter calado diante de posturas como as que o senhor acabou de ter. Então não me peça para não intervir, pois nunca serei diferente. Foi em consequência disso que ordenei que partisse para House Flowers. Convivemos melhor separados. Convivemos melhor quando não convivemos, é o que o senhor quer dizer. Entenda como quiser, James. Mas o Sr. Julius voltará para House Flowers amanhã e você irá com ele. Não, eu não irei, disse James, recobrando o tom de voz mais brando, porém com o peito visivelmente arfante. Tão pouco o Sr. Julius necessita partir tão cedo, sem descansar após uma viagem desgastante e longa. Nem tão longa, e para que fique claro, quem dita as regras aqui sou eu. O Sr. Julius partirá hoje. Sim, um tanto melhor hoje. Não ouse ordenar isso. Ou o quê? Não me faça fazer ameaças ao meu próprio pai. Veja isso, o senhor discutindo com seu filho à mesa, sendo rude com a senhora Gibbons, a senhora Holly de pé ao lado desta mesa, como se fosse uma serviçal, dizia James muito agitado. A senhora Holly é uma serviçal, James, respondeu o Sr. Burman. A senhora Holly é mais que isso. Ela me criou e tenho por ela grande apreço. Fere-me que quando o senhor esteja aqui a trate de tal forma. Não posso suportar. Quando eu era apenas um menino, tinha medo, tolerava muitas coisas com as quais não concordava apenas por ser domado por esse sentimento. Mas hoje digo ao Senhor que não tenho mais medo e que jamais deixarei de me posicionar contra algo que considere injusto. Cresci e sinto muito se não me tornei o tipo de homem de filho que o Senhor gostaria, mas me tornei o tipo de homem que me orgulho de ser. Pois fique com o seu orgulho, o engula e coloque-se em seu lugar. Permitirei que fique nesta casa apenas mais uma semana, para que esteja no jantar oficial do meu noivado com a senhora Gibbons. Oportunidade em que ela será apresentada à alta sociedade e aos nossos amigos. Depois disso deverá partir com o Sr. Julius. Era isso que desejava? Pois bem, uma semana e nada mais. Determinou e depois continuou a comer sua carne como se não tivesse havido nenhuma discussão naquela mesa. Não sei se suportarei sequer mais um dia da presença intragável desse senhor, disse meu irmão agitado, caminhando pelo aposento ocupado por ele, na mansão do Sr. Burman. Lola, se ele lhe dirigir a palavra mais uma vez da forma como fez no jantar, não responderei por mim.
Acalme-se, Richard. Não podemos perder o controle de nossas emoções, por favor, pedi. Lola, sabe que não pode se casar com esse homem, não sabe? Já lhe disse isso outras vezes, mas não importa mais o que pense ou o que tema, eu não vou deixar que faça isso. E por favor, esqueça essa chantagem que fizeram com você, pois também não vou permitir que Audrey se case em seu lugar. Eu juro que isso definitivamente não acontecerá. Depositei todas as minhas esperanças nas palavras do meu irmão e no amor de James. Porém, era visível que havia algo mais nublando o olhar de meu irmão. Sua inquietude não era apenas por mim. Senti que outras questões também permeavam sua mente preocupada. O que há com você, Richard? Além da sua preocupação comigo, sinto que existe algo que ainda não me contou. Sim, tem razão. Suspirou pesadamente. Eu nem sei como dizer. Você já me perguntou tantas vezes sobre isso. Richard, se agora está pronto para dizer, então se abra comigo. Posso lhe garantir que faz muito bem não guardar tudo para si. É sobre Ellen. Está certa quando diz que estou apaixonado, confessou enfim. Eu nunca havia pensado em Ellen. Além da amizade, até o dia em que soube que ela se casaria. O que eu senti naquela tarde, quando você me contou que ela estava noiva, foi como um golpe no meu coração. Eu gostava de Ellen e não havia me dado conta do quanto. Pensava que meu sentimento era apenas amizade. Estávamos tão acostumados a conviver todos os dias juntos desde crianças que nem percebi quando começou, mas hoje sei que eu a amo de verdade. Richard, isso é tão lindo e triste. Eu queria tanto que fosse diferente, que tivesse descoberto o seu amor antes de Ellen se casar. Eu também, Lola, falou tristemente. Enquanto eu recordava o quanto Ellen sofria, meus olhos se encheram de lágrimas. O que foi, Lola? Por que está prestes a chorar? Nada, Richard. Tolices da sua irmã. Não, não tente me enganar. Não me oculte nada que seja sobre Ellen. Acabei de confessar meus sentimentos. Quer retribuir escondendo os seus? Tudo bem, assenti. Mas aviso que o que contarei fará com que sinta raiva, mas que não desejo que se deixe dominar por esse sentimento. Conte-me, Lola, pediu suplicante. Então contei tudo a Richard, a forma como Ellen era tratada por seu esposo e as agressões que sofria. Vi Richard friccionar seus lábios um contra o outro e mordê-los com força enquanto me ouvia. Seus punhos se fecharam e pensei que fosse explodir. Desgraçado. Como me pede, Lola, que não sinta raiva. Quero matar aquele infeliz. Está vendo? Foi por isso que eu não lhe contei antes e penso que talvez não devesse mesmo ter falado nada. Como não, Lola? Há algo que posso fazer. Ah, não consigo imaginar o quê. Sei algo sobre o Sr. Thompson. É algo, Lola, que o comprometeria para sempre e que com certeza ele prefere manter em segredo. Do que se trata? De tê-lo visto em uma casa de luxúria? Vai além disso, não posso dizer o que é. Mas vou usar isso contra ele. Não queria, mas preciso. Não pode dizer a mim? É constrangedor. Apenas confie em mim. Posso usar isso para fazer o Sr. Thompson se afastar de Ellen, deixá-la em paz para sempre. O que seria tão grave a ponto de ele aceitar deixá-la? E seria certo usar isso contra o Sr. Thompson? Perguntei mais a mim mesma, confusa. Certo? Acaso o que ele faz a Ellen é certo? Preciso agir para ajudá-la e isso é tudo o que tenho. Então, pretende mesmo usar isso contra o Sr. Thompson? Não é perigoso? Não creio que seja perigoso. Por favor, certifique-se de não tomar nenhuma atitude impensada, Richard. Abracei-o carinhosamente e me despedi, indo em seguida para o meu aposento.